mais uma edição do nosso CBN Esportes. Hoje é sexta-feira, dia 29 de agosto de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando, trazendo todas as informações do time do seu coração. Basquete, Campinas venceu a terceira consecutiva no Campeonato Paulista. A vitória foi ontem contra o Catanduva por 73-61. A vitória valeu a liderança para as campineiras. O próximo jogo é no dia 10 de setembro, contra o São José, no Ginásio Tênis Clube. Amanhã tem decisão na CBN, vale vaga no quadrangular final para o Guarani. O destaque do Bugre é com você, Antônio Lupi. Oi, Júlio, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que acompanha o CBN Esportes desta sexta-feira. Fala aí o que você acha. Se tem decisão é o Guarani, que entra em campo contra o Tombense, lá em Tombos. Aliás, hoje o elenco alviverde realizou a última atividade lá em Juiz de Fora. Sabe onde foi o treinamento? Na casa do Tupi, no estádio Sales de Oliveira. O técnico Matheus Costa deve escalar Lucas Justen na direita, mas ainda faz um certo mistério em relação ao substituto de Isaac, que também está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Se vencer, o Guarani tá dentro. Se empatar, tem que esperar o término da rodada. Até mesmo uma derrota pode colocar o Bugre na próxima fase da Série C. Copa Paulista, 2 jogos decidem o futuro da nossa região na competição. Amanhã, o 15 de Piracicaba recebe o Araçatuba às 18 horas no Barão da Serra Negra. O Joaquim precisa vencer por 2 gols para seguir na competição. No primeiro jogo, deu Araçatuba por 1-0. No domingo, no majestoso Primavera, recebe o Paulista às 11 horas da manhã. No agregado, Galo da Japi está vencendo por 1-0. E agora o destaque do futebol paulista com Leonardo Dai. Neymar voltou a fazer trabalhos no gramado e aumentou as esperanças da torcida do Santos quanto a um retorno no jogo deste domingo contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro. Enquanto isso, o São Paulo convive com uma situação mais complicada, com jogadores importantes. O meia Oscar até voltou a correr no gramado, mas só deve voltar em algumas semanas, enquanto Lucas Moura passará por uma artroscopia para identificar as causas das dores que tem sentido no joelho. Já o Corinthians voltou de Curitiba, onde venceu o Atlético Paranaense na quarta-feira pela Copa do Brasil, e agora quebra a cabeça para montar a escalação para o clássico de domingo contra o Palmeiras, que por sua vez festeja a convocação do argentino José Manuel Lopes para a seleção do seu país. Série D, a Inter de Limeira enfrenta o Goiatuba amanhã às 18 horas em Goiatuba pela fase quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. Na semana que vem, o jogo é no Limeirão.
do bode do Maranhão. Alternativa A, bode Matoso. Alternativa B, bode Gregório. Alternativa C, bode José. Ou alternativa 4, bode Lindoso. Resposta, eu fico com o bode José. Bode José. Vai, Júlio. Bode lindoso. E você, Fábio Scheibe? Eu vou de Lindoso também, cara. Olha lá. Vocês erraram, vocês não conhecem nada da Série D. É o bode Gregório, mascote do Maranhão. Todo mundo errou. CBN Esportes no ar com trabalhos técnicos de Bob Bortoleto, comando de stream com Sami Ladipe. Apresentação, Júlio 11:13. CBN Esportes Campinas. Trânsito. Oferecimento Progresso. Agende sua visita. progressoparavocê.com.br. Informações do trânsito com Thaís Azevedo. Bom dia pra você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo. Olha, Orozimbo Maia tem lentidão ali da Rua Maria Monteiro até a Avenida Brasil, isso pela pista da direita. Pela pista da esquerda, uma pequena lentidão próximo ao semáforo da Avenida Francisco Glicério. Quem segue no sentido norte-sul, reduz a velocidade na saída da Avenida Anchieta. A Avenida Brasil tem boa movimentação no sentido Vila Nova. No sentido centro, o ouvinte perde tempo na saída do Balão do Timbó até a chegada da Avenida Barão de Itapura. Pela Imperatriz Leopoldina, trânsito fluindo bem sentido Taquaral. No sentido Castelo, o motorista reduz a velocidade na saída da Rua Eleutério Rodrigues. A Avenida Francisco José de Camargo Andrade tem trânsito intenso somente na chegada ao Balão do Castelo, mas nada que prejudique o motorista. No geral, são boas as condições nos dois sentidos. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís volta na programação aqui da CBN agora às 11h15. Bom dia pra você. Amanhã, pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred.
Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Vamos com o Leonardo Dai, trazendo informações do futebol paulista. O treinamento do Santos nesta quinta-feira no CT Rei Pelé trouxe uma boa novidade para o torcedor santista. Neymar trabalhou no gramado, ainda que fazendo uma atividade à parte dos seus companheiros no período da manhã. E tem boas chances de jogar no domingo, às 4h, contra o Fluminense na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. Neymar não jogou o último jogo do Santos, a derrota para o Bahia em Salvador, também pelo Campeonato Brasileiro no último domingo, porque estava suspenso pelo 3º cartão amarelo. Mas ele teve também, às vésperas deste fim de semana, um edema, um acúmulo de líquidos na coxa. Nunca se falou no Neymar como desfalque para o jogo de domingo contra o Fluminense. Mas, como a quarta-feira terminou sem que ele aparecesse no gramado, fazendo apenas atividades dentro do CT, surgiu a dúvida: será que o Neymar de fato está apenas cumprindo um cronograma particular? Ou será que tem uma dúvida para que ele jogue no domingo contra o Fluminense? E essa dúvida não está totalmente elucidada ainda, mas a presença do Neymar em campo nesta quinta-feira já foi um bom sinal. O treino desta sexta-feira deve deixar mais clara a situação do jogador para a estreia do técnico Juan Pablo Vojvoda. No São Paulo, também teve gente que voltou a trabalhar no gramado. O meia Oscar, que não joga desde o dia 19 de julho, correu no gramado sob supervisão do departamento de fisioterapia do clube. No entanto, ele não volta tão cedo, não joga sábado às 9h contra o Cruzeiro, no mínimo mais 2 semanas aí para o Oscar voltar a jogar. Notícia ruim para o São Paulo foi a do Lucas Moura, jogador que tem convivido com lesões, já tentou voltar algumas vezes, mas desfalcou o time também várias vezes por conta de dores no joelho, e ele vai passar por uma artroscopia, que é um procedimento cirúrgico utilizado para diagnosticar problemas no joelho e entender de onde estão vindo essas dores. Além do Santos e do São Paulo, quem também não jogou no meio de semana foi o Palmeiras, que domingo tem clássico contra o Corinthians às 18h30 em Itaquera pelo Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras festejou nesta quinta-feira a convocação do seu atacante, José Manuel Lopes, para defender a seleção da Argentina. Atual campeã do mundo, atual bicampeã da Copa América, cheia de craques, convocou José Manuel Lopes, que estava na pré-lista e agora está na lista definitiva. Joga domingo contra o Corinthians e depois vai servir a seleção do seu país. Nem nos melhores sonhos imaginaria. Vou defender as cores do meu país e acho que é o sonho mais grande que eu tenho no futebol. Chegar domingo, fazer um grande jogo para nós e depois ir embora com a seleção. O Corinthians, adversário do Palmeiras no clássico de domingo em Itaquera, voltou de Curitiba e agora vai ter pouco tempo para montar o quebra-cabeça da escalação do jogo de domingo contra o rival. A principal dor de cabeça do técnico Dorival Júnior é Mateuzinho, lateral direito que saiu machucado no jogo contra o Atlético Paranaense e ainda não tem um diagnóstico claro. A principal alternativa é o contestado Félix Torres, zagueiro que tem jogado bastante como lateral direito, mas não se descarta a possibilidade de recorrer mais uma vez às categorias de base. De São Paulo, Leonardo Dai. Um boletim completo de Leonardo Dai aqui com informações do futebol paulista. Só rapidinho, o Fábio Scheibe. O São Paulo sofre muito com as questões físicas, né? O Lucas Moura, o André Silva perderam a temporada. Tá difícil a vida do torcedor são paulino, né? Que coisa, não? Agora Júlio, o Lucas agora vai ter que passar por procedimento aí, ficar afastado também, deve perder as quartas de final da Copa Libertadores da América, já sem o
o próprio atacante André Silva, sem o Caleri, sem muita gente aí também. O Oscar tá voltando, mas não sabe ainda a condição dele. Vamos ver o que acontece com o São Paulo nessas próximas horas aí, né? Se tem contratação ou não também. Exatamente. E só mais um destaque também, além do clássico, né? Corinthians e Palmeiras no domingo, a estreia do Vojvoda no comando do Santos, né? Uma grande expectativa em relação ao trabalho do argentino com um time, na minha opinião, limitado do Santos, ainda mais com essa dúvida se Neymar joga ou não. 11h23. Toque de Ouro, com André Heller. O nosso campeão olímpico já está em contato aqui com a gente no CBN Esportes, até porque contagem regressiva para o início da temporada do vôlei, Renato. Enquanto a gente vai aquecendo as turbinas, se preparando aí para o Campeonato Paulista, vale lembrar que nesse domingão, às 10h30 da manhã, em Bangkok, tem oitavas de final do Campeonato Mundial Brasil contra a República Dominicana. Todo mundo aí na torcida pelas meninas que vão enfrentar mais um jogo decisivo dessa próxima fase da competição, que é a mais importante do calendário em 2025. É isso, né, André? Bom dia para você. Muito bom dia a todos, isso mesmo, fase importante, começa uma outra fase do campeonato agora e cada vez que o campeonato avança, os adversários ficam ainda mais difíceis e a República Dominicana tem um histórico importante, não é uma equipe tradicional, digamos assim, mas tem um histórico importante, até porque vários técnicos brasileiros já passaram pela seleção. É um desafio grande, totalmente possível, mas todo cuidado é pouco numa fase decisiva. Em relação ao vôlei, Renata, expectativa a 1000 para a estreia do Campeonato Paulista, é uma estreia importante, estamos de olho nessa estreia, que acontece primeiro fora de casa, na próxima quarta-feira, porque dia 7 de setembro temos um jogo importante às 17 horas, aí sim, já no ginásio do Taquaral. Antônio Lupe, nosso André, ele está com a gente. Lupe. Grande André, bom dia, ótima sexta-feira para você, André. Queria ainda falar sobre seleção brasileira. Estava aqui acompanhando alguns assuntos, né? A seleção masculina sub-21 do Brasil foi eliminada, né, na primeira fase do Mundial de Vôlei, né? A pior classificação tinha sido um 7º lugar e agora a primeira fase, a eliminação. Essa atuação preocupa em relação ao futuro? Como é que você viu essa disputa dos jovens talentos brasileiros com uma campanha bem ruim no Mundial Sub-21 de vôlei, André? Lupe, questão fundamental e merecia até um podcast, viu? Aliás, isso eu acho que está faltando a gente discutir mais sobre vôlei, pensar mais também, reunir mais pessoas, técnicos, treinadores, gestores, as entidades todas, federações, a própria confederação, clubes. Nós precisamos ter um ambiente de aprendizagem onde a gente possa discutir a formação do voleibol brasileiro. Houve um tempo, já um passado remoto, que nós dominávamos as competições das categorias de base. Esse tempo passou, assim também como passou o período de dominância das equipes profissionais, equipes adultas. Nós paramos um pouco no tempo no que diz respeito à atualização de tudo que vem acontecendo, e várias nações começaram a surgir e começaram a demonstrar bons resultados, mas esses resultados nas equipes principais, nas seleções principais, são consequência e fruto de um trabalho de base que vem sendo feito. A Argentina mudou seu trabalho de base, outros países mudaram, até espelhados no trabalho do Brasil. É necessário que a gente comece ou recomece esse movimento. Não sei se preocupa, tá, Lupe? Mas é um indício, é um sinal, porém, o que me preocupa ou nos preocupa são que outros sinais já foram emitidos em outras oportunidades no passado, mas esses sinais não foram captados por nós do voleibol. E olha que o voleibol brasileiro é o esporte que entrega muito resultado para o país, né? Mas está na hora de a gente voltar a ligar o radar e captar esses sinais, porque são indícios, são indicadores, e quando esses indicadores não são medidos, não são avaliados, a modalidade também não é administrada.
Carlão de Freitas, André, ele tá com a gente, Carlão. Grande André, que bom falar com o amigo. André, até chamei meu parceiro Júlio Nascimento para acompanhar essa matéria. Eu gosto muito de falar com você sobre o esporte como ferramenta de educação. E hoje, lendo aqui o GE, a Federação Paulista de Futebol, ela proibiu, né, vai disputar o campeonato com portões fechados, categorias sub-12, sub-11, em virtude de um mau comportamento dos torcedores, notadamente dos pais. E eu tenho um menino de 9 anos que joga, que brinca, e nos jogos, nos eventos, eu já passei por isso, já acompanhei pais malucos nas arquibancadas com crianças de 8, de 7, de 6 anos, uma pressão enorme, é algo fora do normal. E você já trabalhou com criança, né? Conhece o esporte, principalmente como essa ferramenta de educação. Eu queria que você falasse assim, sobre isso, o comportamento dos pais, os pais frustrados por não ter sido um jogador de vôlei, de basquete, de futebol, e deposita toda a esperança no filho. E aí um futebol de recreação vira uma verdadeira praça de guerra. Carlão, olha, eu vou te falar, é um absurdo. Não sabia dessa notícia, tá? Você que está me falando sobre essa condição agora da Federação Paulista de Futebol, é isso? Isso. Cara, é um absurdo. E eu digo mais, tá? Eu estou sentindo nesse momento vergonha alheia, tá? Eu trabalho com esporte educacional há quase 10 anos. Eu tenho um programa de iniciação esportiva junto da minha esposa há quase 10 anos, com uma abordagem totalmente educacional. E, na verdade, é por onde eu quero começar. Sempre é educacional. O treinador, o técnico, o professor sempre está educando em todas as categorias, inclusive no profissional. Os pais, os familiares precisam entender que são só e simplesmente pais e familiares. Os técnicos são aqueles que treinam, que ensinam. Então, nós temos que nos comportar como pais e familiares, dando suporte não crianças. E eu estou compartilhando de uma posição também de pai. A minha filha é uma atleta. Aí, por favor, me entendam bem, eu fui atleta profissional durante 25 anos e tive uma carreira legal no esporte. Eu, talvez, e só talvez, se eu quisesse, eu poderia interagir um pouco mais com minha filha, mas não. A nossa abordagem com a nossa filha é assim: filha, entra na quadra e vai curtir a tua jornada, porque é tua jornada. Não é porque eu joguei vôlei profissional durante 25 anos que eu estou credenciado a agir como um técnico na arquibancada. É a jornada dela. Ela precisa aprender a construir a própria jornada. Nós, pais, não somos técnicos. Nós somos pais. É vergonhoso isso que está acontecendo. E não é só no futebol, não, tá, Carlão? Eu, no vôlei, estou presenciando cenas tristes e terríveis. Gente, isso vai muito além das quadras, muito além do esporte, tá? Nós temos que nos comportar como os pais, dando apoio, ensinando, mas nós não somos técnicos. Olha, de novo, esse é um assunto que até me tira do eixo, para te falar a verdade, Carlão. Eu estudo sobre isso todos os dias, tá? A minha área de atuação é construir um ambiente para a aprendizagem acontecer. O pai berrando, o pai xingando, o pai dando palpite, não tem nada a ver com o aprendizado. Então, aquele pai, aquele familiar que pensa que dando orientação no lugar do técnico, gritando, berrando, ofendendo, está prejudicando o próprio filho. Tá? Isso tem que estar muito claro, porque como eu vou ensinar um jovem atleta a construir a própria carreira se eu fico gritando e xingando e me comportando mal da arquibancada? É um péssimo exemplo, gente, é um péssimo exemplo. A que ponto chegamos de uma Federação Paulista
ter as suas competições com os portões fechados. Olha, eu não sei vocês, mas eu chego a sentir a tão famosa vergonha alheia. André, muito obrigado, viu, pela sua participação, sempre muito lúcido aqui também para bater um papo sobre voleibol e sobre comportamento. Sempre uma honra e um ótimo final de semana, hein, André? Obrigado, gente. Aqui vale um agradecimento especial a vocês que me concedem esse espaço também para falarmos sobre esses temas que vão muito, muito além do cenário esportivo. Obrigado, até semana que vem. Valeu, André. Grande abraço para você. Agora 11h33. Repórter CBN. Sexta-feira, 29 de agosto de 2025. Um avião que transportava o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Agricultura Carlos Fávaro e a ministra do Planejamento Simone Tebet precisou ser substituído após uma pane elétrica. Ou melhor, uma pane técnica. A falha em uma das mangueiras semi-hidráulicas da aeronave foi identificada durante uma parada programada para reabastecimento na Colômbia. Um novo avião decolou da base aérea de Brasília para buscar a comitiva. Antes da parada, o grupo havia deixado o México para retornar ao Brasil. 2 empresários foram presos em Campinas, no interior de São Paulo, sob suspeita de financiar um plano para matar um promotor do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado da cidade. Segundo a Polícia Militar, o objetivo era interromper as investigações sobre os crimes cometidos pela facção criminosa PCC. Os suspeitos foram identificados como Maurício Silveira Zambaldi e José Ricardo Ramos. O exército de Israel declarou que a cidade de Gaza é uma zona de combate perigosa e suspendeu o corredor humanitário na região. O anúncio é mais um passo do governo israelense em direção à tomada da cidade, que é a maior do território. 1 milhão de palestinos vivem no local. O Atlético Mineiro anunciou a demissão do técnico Cuca. Ele deixa o cargo após a derrota por 2-0 na partida contra o Cruzeiro pelas quartas de final da Copa do Brasil. O treinador comandou a equipe nesta passagem em 45 jogos. No período foram 22 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h37. Antônio Lupe, amanhã tem decisão em Tombos. Decisão em Tombos, o Guarani que precisa de uma vitória simples para não depender de nenhum outro resultado para garantir a vaga na próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Viagem difícil, logística complicada e por isso o Guarani se organizou da melhor forma possível para não ter nenhum tipo de problema para um jogo tão importante como o contra o Tombense.
Ontem à tarde, a delegação seguiu de avião até Juiz de Fora, dormiu em Juiz de Fora e hoje o elenco trabalhou, fez a última atividade, uma atividade um pouquinho mais leve no estádio do Tupi, que é o time lá de Juiz de Fora, e daqui a pouco, no período da tarde, mais uma continuidade, né, dessa viagem, uma logística difícil. O Guarani viaja de ônibus de Juiz de Fora até Tombos, uma distância de aproximadamente aí 300 quilômetros e que vai dar em média aí 3 horas e meia, 4 horas de viagem. O técnico Matheus Costa, ele tem 2 desfalques. Ele tem o Cicinho, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo, e o Isaac. O Caio Melo também, a informação que nós temos é que não viajou e por isso é mais um jogador que fica fora. Então, no total, são 3 ausências que o técnico do Guarani tem pro duelo contra o Tombense. Na direita, o Justen deve ser o titular. Agora, no meio-campo, na vaga do Isaac, tem a dúvida. Se ele coloca um jogador com característica de marcação, mas que tem qualidade para sair jogando, como é o caso do Giva, como é o caso do próprio Cadi, ou ele pode recuar o Cauã Jesus para jogar ao lado do Diego Torres e colocar, quem sabe, o Dentinho ao lado do Mirandinha e também do Bruno Santos. No gol, nenhuma novidade. Dalberson segue como titular da meta bugrina. O jogador falou sobre a estreia, esse jogo difícil e decisivo contra o Tombense e a relação dele com o Andrei, que perdeu a titularidade para o Dalberson. Acredito eu que esses jogos são bem perigosos, né? Primeiro a outra equipe já está rebaixada, são jogos que talvez quem é de fora acha que vai ser fácil, vai ser tranquilo, mas a gente conhece futebol e sabe, tem inúmeros casos aí de quando a gente não entrega o máximo. Em qualquer jogo, não só esse, mas em qualquer jogo, as coisas elas são dificultadas, né? A equipe da Tombense é uma equipe qualificada, né? Mesmo apesar do rebaixamento, e acredito que eles vão sim entrar para vencer, né? Ninguém entra para perder o jogo. Então acho que nós temos muita cautela, né? E fazer um jogo muito aguerrido, correr bastante, assim como foi esse último jogo de ontem, né? Para que a vitória venha e a gente possa selar as classificações e inibir qualquer armadilha. A relação desde quando eu cheguei tem sido muito boa com todos, né? Eles foram muito receptivos comigo, todos sem exceção, principalmente o Andrei, né? Por ser ali um amigo de posição ali. Desde o primeiro dia o que a gente conversou foi que um torce pelo outro, né? Então, assim, desde a minha chegada aqui, literalmente todos me trataram muito bem, como se eu já tivesse inserido no clube há muito tempo, né? Que é importante para a sequência do trabalho, né? E independente daquilo que o Matheus colocar para jogar, o importante é o Guarani estar bem. Tá aí o Dalberson, goleiro da equipe do Guarani, só fazendo um recorte da campanha da equipe de Tombos. Como mandante na temporada 2025, foram 13 jogos disputados, 5 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Porém, no Campeonato Brasileiro da Série C, a equipe do Tombense, ela venceu apenas os 2 primeiros jogos como mandante, Figueirense e Itabaiana. E depois não conseguiu mais vencer jogando com o apoio do torcedor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 jogos disputados, 4 empates e 2 derrotas. Esse é o panorama da equipe de Tombos, que já está rebaixada para a Série D do Campeonato Brasileiro, o adversário do Guarani. Lembrando, vitória, Guarani tá dentro, não depende de ninguém. Se empatar, aí o Guarani tem que torcer para alguns resultados que são difíceis de acontecer, mas a gente sabe como o futebol ele é traiçoeiro. Até em caso de derrota, e depende ainda mais de outros resultados, o Guarani pode garantir a classificação. Então o pensamento do torcedor do Guarani é vencer o jogo contra o Tombense e ficar tranquilo e só aguardar a definição dos grupos, porque aí sim o Guarani garante vaga para a próxima fase da Série C, Júlio. Maravilha. Bom, pensando primeiro taticamente, Carlão e Fábio Scheibe, por incrível que pareça, eu sou um crítico do Isaac. Também sou. Mas eu acho que o Matheus Costa achou a função dele. Sim. E estava funcionando muito bem com o Diego Torres. E aí, então, pensando em característica, acho difícil o Caio Melo jogar, né?
por conta do... Acho que nem acho que nem viajou, né, Lô? Por conta disso que você falou sobre a questão física. Em termos de características, o Giva se assemelha, mas eu acho que ele vai de Cadi. São desfalques consideráveis, né? 2 jogadores, 2 titulares do técnico Matheus Costa, 2 protagonistas, né, nesta série incrível que o Guarani estabeleceu, um empate no derby, 3 vitórias consecutivas, e que vão fazer falta. Mas é um momento tão diferente e pro lado positivo, tão importante pro Guarani, que mesmo os reservas sendo um nível abaixo, a tendência é de que eles deem conta do resultado. O Justen naturalmente deve ir no lugar do Cicinho. O Cicinho não jogou contra o ABC, o Guarani venceu, retornou depois contra o Confiança e foi bem. O Isaac é o seguinte, a melhora dele é nítida com o Matheus Costa, principalmente após o jogo a partir do jogo contra o Ipiranga, em que o Matheus achou a posição do Isaac ali para trabalhar junto com o Diego Torres, né, auxiliando ali numa primeira construção junto com o Kelvin, mas o Isaac está tendo um papel fundamental e é bonito de ver o Isaac jogar, por isso que a gente cobra dele, grandalhão, joga bonito e tal. Agora, mesmo na boa fase, contra o Confiança, eu critiquei o Isaac não pela atuação. A atuação do Isaac foi boa. Mais uma vez, ele ajudou, foi um personagem importante na vitória do Guarani sobre o Confiança. Mas eu acho que ainda falta pro Isaac, para ele atingir aquela coisa do protagonismo, e para isso ele foi contratado, ter um pouco mais de fome em fazer gol. Ter um pouco mais de prazer em marcar gol, em finalizar, em protagonizar lances, né? Porque contra o Confiança, 2 ou 3 lances em que ele poderia ter finalizado, e talvez até a gente estava debatendo, né, durante a transmissão com o Lupe aqui na redação também, até por ele ser um meia, né, e o meia tem essa, muitos preferem até o passe ao gol, e ele optou por passar ao invés de chutar. Teve aquele que ele poderia ter dado uma cavadinha, outro que me pegou também, que o Mirandinha soltou o pombo, a bola foi pra fora, em que o Isaac, ele consegue abrir o lance, mas não finalizou, ele optou pelo passe. E no segundo tempo, pouco antes dele sair também, ao invés de ele chutar, de ele finalizar a jogada, ele optou pelo passe. Legal, é um meia de criação, é um cara que gosta dessa associação, de articular, mas o meia protagonista, ele precisa chutar, ele precisa arrematar, ele precisa marcar gols. E isso falta um pouquinho no Isaac, está faltando nesse processo de melhora. A melhora é evidente, mas ainda falta alguma coisinha. Porém, com certeza, ele vai fazer falta, sim, no jogo de tombos, e eu creio que ele vai de Cadi. Ele falou na entrevista coletiva que contra o Confiança ele pensava em colocar o Giva, mas ele colocou o Cadi no lugar do Isaac, retraiu um pouquinho, o resultado era super importante, mais do que o nível de atuação, mas eu também tô com você, Júlio, eu acho que ele vai pelo trivial, ele vai pela coerência, deve colocar o Cadi, fica um pouco mais precatado o time, mas fica com uma marcação mais forte pro Kelvin, né, não ficar tão sobrecarregado. Ô, Fábio Chaib, eu sou da teoria de quem muito escolhe, então esse negócio de, vamos tentar segurar o jogo para fugir da ponte do Náutico, de repente, se os outros resultados estiverem colaborando, e o empate jogar o Guarani para 8ª posição, vamos empatar. Eu acho muito arriscado. Com futebol não se brinca, né, Fábio Chaib? E depois do Guarani batalhar tanto para chegar nessa condição de classificação, eu sou do time que tentar ao máximo a vitória, hein, Fábio? Para fechar esse agosto maravilhoso pro Guarani, o Guarani que vive outro momento, a realidade do Guarani na Série C é outra, né? Desde a estreia na 15ª rodada do Matheus Costa, aquele empate no derby, né? 1-1 no dia 2 de agosto. Depois disso, o Guarani só alcançou vitórias, e para fechar justamente esse mês com uma vibração diferente, o Guarani está num momento especial, né? Chegar nas quartas de final, aí na segunda fase, na verdade, com a moral elevada, o Guarani tem que ir para tombos para vencer a partida e não depender dos outros resultados, não ficar fazendo cálculos para saber quem vai enfrentar na próxima fase. O Guarani tem justamente que entrar, vencer o jogo, fazer o seu papel e mostrar mais confiança ao grupo, né? Matheus Costa, que desde que estreou mudou totalmente o Guarani, fez até o Isaac, que é ausência amanhã, voltar a jogar bola. O Guarani tem que gostar desse momento, abraçar esse momento para chegar assim na fase decisiva, que vai ser muito importante. O Guarani, um momento muito legal, moral elevada neste momento, Júlio. Eu acho que se fosse um jogo, Júlio, por exemplo, em que o Guarani tivesse o conforto de poder escolher os grupos, tudo bem, não vejo nenhum problema em escapar da ponte ou escapar do Náutico, né? Estas teorias que a gente tem levantado, não vejo nenhum problema.
Agora, o Guarani ainda não está confortável, né? Pelo que tem apresentado, eu acho que a tendência é de classificação e com vitória, né? Mas devido à campanha ruim no início, o Guarani precisa vencer a última. Um empate, uma combinação, até a derrota também, né? Mas o Guarani ele não pode se dar ao luxo de escolher. Então, meu amigo, melhor prevenir. Então vai pra cima do Tombense, impõe um ritmo. O Guarani tem mais equipe, tem propósito dentro da competição. O Tombense já acabou para ele. Então é vencer e depois ver o que dá aí. Tiver que enfrentar a Ponte e outra, subir vencendo a Ponte, deixa a campanha muito mais glamurosa, né? E o Guarani hoje tem equipe sim para bater de frente com qualquer um. Maravilha. Amanhã, então, 5 horas da tarde, todos os jogos nesse mesmo horário, por ser a última rodada da primeira fase. Guarani contra Tombense. Guarani, como disse o Lupe, treinou hoje. Qual é o nome do estádio? Armando Salles de Oliveira, né? Aqui é Armando Salles de Oliveira, gente. Vocês estão loucos. Rua de Campinas. Isso aí é nome de estrada. Armando Salles de Oliveira, não é? Armando Salles alguma coisa. É estádio Salles de Oliveira. Não, só. é Armando Salles. Na informação que eu tenho aqui do meu companheiro Papo de Bola, lá da cidade de Juiz de Fora, Estádio tá Armando Salles de Oliveira. Salles de Oliveira. Você tá falando bobagem, que eu fiz jogo lá, tá? Aqui, ó, estádio... Quem já fez jogo lá? O estádio nem pode receber jogo. É só pra treinar. O jogo é lá no Radialista Mário Heleno. O Zico se... Já fiz jogo lá. Já fiz jogo lá. Falou. Nossa. Tá parecendo outro ali, ó. Experiência do rádio esportivo, né? Já fiz jogo lá. Entra aqui, ó, estádio Dr. Francisco Salles de Oliveira. Cadê o Armando? Armando é da USP. A nossa discussão é o Armando. Eu já joguei no Armando, cara, de verdade. Acho que a gente pode ir pro break, são 11h49. É legal. O estádio da USP, como chama? Certa-feira. Não, o estádio Armando Salles de Oliveira. O da USP? Tá, Faz pouco beleza, tempo mas teve uma esse que o matéria Guarani legal treinou no é GE. estádio Salles de Oliveira e ponto. O Armando não está... O do Heleno foi onde o Zico encerrou. Não, mas o que me pegou foi, já fiz jogo lá. Não, já fez jogo lá. Pior que eu já fiz jogo lá, em Juiz de Fora. E Uberaba. Uberaba você fez? E Tombos, que é o mais difícil dos acessos disparado. E tem outro jogo em Minas que nós fizemos pela outra emissora. Outra cidade. Varginha. Ituiutaba é Não, minha. Varginha eu não fui. Varginha eu fiquei em Campinas. Ituiutaba é minha. Antigamente era o Ituiutaba no lugar do Boa Esporte. Não lembro. Enfim. 11h50, daqui a pouco informações da Ponte. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. O vôlei, oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Vamos com a hora do vôlei aqui no CBN Esportes para informar que nós já estamos com as oitavas de final do Mundial de Vôlei Feminino. Hoje, a Holanda ganhou da Sérvia por 3-2. E em andamento, o Japão vai vencendo a Tailândia por 2-0. O Brasil joga no domingo contra a República Dominicana. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV.
O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue. É urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. 11h54. Vamos agora com informações da Ponte, que se despede da primeira fase, já classificada. A Ponte está com a vida resolvida dentro de campo e claro que as atenções agora estão voltadas em resolver os BOs extra-campo, certo, Antônio Lupi? Ah, mas é isso mesmo, Júlio, porque para resolver todos os problemas, para entrar tranquilo para a fase decisiva da Série C, o quadrangular final, então a diretoria está aí querendo colocar aí um fim nessas pendências, né? O problema é que o tempo não para, né? Como diz o outro. A gente já tá fechando mais um mês, agora vem o mês de agosto, e aí fica a questão envolvendo o mês de julho. Isso a diretoria... Cazuza? Tempo não para? Eu fui bem nessa, né? Aos poucos a gente vai encaixando aí música no noticiário. Mas a Ponte Preta tem esse jogo protocolar contra a equipe do Londrina. As duas equipes já estão classificadas e eu não descarto a possibilidade da Ponte Preta colocar um time bem alternativo para preservar alguns atletas visando já o quadrangular final. Um time com atletas da base? Pode ser, como por exemplo o Matheus Henrique, de 17 anos, que fez a estreia no time principal na última partida contra o CSA. Ele entrou no decorrer da partida e se fez a estreia, tem entrevista. E o Matheus se apresenta ao torcedor da Ponte e fala um pouco mais sobre esse momento que ele vive agora na equipe principal da Macaca. É tudo que eu sonhei, muito gratidão aqui por esse clube. É tudo que eu sempre quis, né? Tá num time profissional, batalhei bastante para chegar e quando chegar agora agarrei a oportunidade. Passei por muita coisa, vim de São João da Boa Vista, treinei bastante tempo lá num clube chamado Palmeirinha. Passei por lá desde os meus 9 anos, com 11 eu fui pro Corinthians na base, fiquei lá até os 14. Aí eu vim pra Ponte com 14, joguei com 15. Com 16 eu voltei pro Corinthians. Aí infelizmente não deu certo, voltei aqui com 17 e agora cheguei aqui, graças a Deus. Então, o trote sempre rola, né? Tem que rolar. Então, todos eles são pra mim referência. Eu levo todos como referência porque são todos mais experientes que eu. Mas o que eu mais, assim, sou mais conversado são mais os moleques da base, assim, mas são eles mesmo que são minhas referências. Ainda tímido nas palavras, mas claro, tem apenas 17 anos e aos poucos vai se acostumando o Matheus Henrique. Não descarto a presença dele, inclusive no time titular com outros garotos da base, até porque a Ponte, como eu disse anteriormente, já está classificada para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série C. E esse jogo tem um gostinho especial, ou na verdade, um duelo à parte. Desde que começou a carreira como treinador, o Roger vai enfrentar pela primeira vez a Ponte Preta, clube onde ele começou no futebol, formado nas categorias de base da Macaca e fez a história com a camisa da Ponte Preta. Acredito que vai ser um reencontro legal, Roger contra a Ponte. E pelo segundo jogo consecutivo em casa, né? Porque da última vez foi o Gilson Kleina com a Itabaiana que reencontrou a Ponte Preta. Então, acho que esses elementos aí que não interferem muito na partida, acho que vão ser aí os mais
curiosos do jogo, viu, Júlio? E agora é a oportunidade também de observar outros jogadores que podem serem aproveitados, né, Carlão, nessa fase final. A Ponte não tem como escolher, né, o futuro dela dentro da Série C, já está definido e é importante, eu colocaria a molecada sim. O porquê de colocar um Gé, um Elvis, por exemplo, neste jogo contra o Londrina? De repente uma lesão acaba atrapalhando, né? A Ponte já tá com um grupo tão escasso, né? Tão pequeno. Imagina um protagonista acabar se lesionando e perder aí a próxima fase. Então eu colocaria assim a molecada para se ambientar. Um jogo no estádio Moisés Lucarelli é muito bom, né, para ter ali um contato com a torcida. Então seria interessante, sim. E o Roger, né, a torcida da Ponte recebeu tão bem o Gilson Kleina, foi aplaudido. O Roger também, eu acho que merece sim esse reconhecimento por parte da torcida, por tudo que ele já fez pela Ponte, pelas declarações dele com relação à Ponte. Sem dúvida alguma vai ser aí um encontro muito interessante. O Roger Rodrigues Silva, filho de Dona Rose. Rogerê, tá? Roger. E aí, Fábio Scheib, é momento de colocar a garotada ou força máxima para manter o ritmo da Ponte Preta? Você é time de qual situação, Fábio? Pela situação do jogo, né, Júlio? A gente sabe que inconscientemente os jogadores também não vão entrar mais duro, mais fortes nesse jogo, porque não muda muita coisa, né? São dois postulantes à vaga, mas com a situação já garantida, o próprio Londrina também, se perder, se ganhar ali, muito dificilmente ultrapassaria o Náutico também, né? E perdendo, poderia ser ultrapassado pelo São Bernardo, mas cairia no mesmo grupo. Então, uma situação que os dois times vão entrar mais para cumprir tabela realmente. Seria oportunidade, sim, do Marcelo Fernandes conhecer mais o grupo, né? Opções dentro do grupo. A situação a gente sabe que está complicada para a Ponte Preta fora das 4 linhas. Essa molecada surgindo pode ser um ponto principal aí para o futuro da competição. A Ponte, que joga na segunda fase, pode ter o reforço caseiro desses garotos que entraram, que estão entrando, podem reforçar a equipe na fase derradeira da competição. É isso, 11 horas e 59 minutos, Ponte Preta e Londrina também às 5 horas. Pois não, Antônio Lopes? O Memphis Depay foi convocado para a seleção da Holanda, hein? Vai defender a seleção holandesa nas eliminatórias da Europa. Então teremos aí um confronto contra um convocado da Holanda contra um convocado da Argentina no domingo, no derby, hein? E Holanda e Argentina tem uma rivalidade gigante nas últimas Copas. Pesado, 2014. Hein? Nossa, pegou, velho. É o Flaco Lopes contra Memphis Depay. É um duelo. Desde 78, né? Desde 78, quando foi campeão argentino. Grande derby, hein? Dessa vez eu acho que dá Verdão, cara. Tô achando. E o José Mourinho foi demitido, assim como o Cuca também, lá no Fenerbahçe, lá da Turquia, viu, Júlio? Voivodá. Voivodá. Fenerbahçe. Fenerbahçe é lá no Final Rio Grande do dos Sul, tempos, né? hein, Antônio Lupe? Agora é Fenerbahçe. Agora é o novo normal, né? É o novo normal. Como que é o Voivoda? É Voivoda. Voivoda. 4 horas, tem arena. Amanhã estamos de volta a partir das 4 horas. Atenção, hein? Amanhã é um dia especial. Muito. Então nós vamos começar a jornada esportiva aqui do Futebol Globo CBN às 4 da tarde, hein? Muitas informações, giro da equipe. Maneira no jog, hein? Não, amanhã são apenas 15 quilômetros. Sim. Então 4 da tarde amanhã, abertura do Futebol Globo CBN, tá bom? Valeu, um abraço. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, com